Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da nossa série de vídeos onde estaremos mostrando materiais concretos que a gente pode estar utilizando nas aulas de matemática. Esse vídeo nós iremos falar sobre a régua de cálculo logarítmica, que é um material concreto, um instrumento de cálculo, que aplicado na sala de aula pode render bons resultados. Os alunos eles vão conseguir entender as propriedades do logaritmo de uma forma ali mais visual, em que o aluno só de olhar para a escala logarítmica, ele já vai compreender a ideia de que os logaritmos, eles começam crescendo rápido, depois vão crescendo mais devagar, A função logarítmica, ela cresce rápido. Então, no início da nossa réguinha logarítmica, o espaço entre os números é maior e depois a nossa função ela vai crescendo devagar. Então, os alunos vão ver que no final da réguinha logarítmica, os números vão ficando mais próximos um do outro, Então, eles já conseguem entender isso só de visualizar a réguinha. E também utilizando as propriedades de logaritmo, A soma dos logaritmos que vira o produto do logaritmando, ele vai conseguir entender o porquê disso, olhando ali as reguinhas e fazendo os cálculos através das reguinhas, Então é muito importante no início do conteúdo de logaritmo, o professor ele use essa reguinha, para abordar as propriedades e fazer os cálculos com elas. E os alunos eles ficam muito impressionados quando a gente usa a régua de cálculo, que um material ali tão simples, feito ali de papel, não é aquela régua toda sofisticada, consegue chegar em resultados de operações bastante complicadas, Números com raízes de índices fracionários, raízes diferentes, Logaritmos de base diferente de 10, tudo isso que parece ser muito difícil de calcular, utilizando um simples material, uma simples reguinha, eles ficam impressionados que eles conseguem chegar no resultado, Então, é muito importante que a gente use esse material concreto nas aulas de matemática. Então, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar como o professor ele pode estar produzindo esse material, porque esconde umas propriedades ali interessantes, uns cálculos matemáticos interessantes, que ele pode até comentar com a turma, Ou, se preferir, o professor pode estar baixando esse material já pronto, só imprimindo, recortando e aplicando na sala de aula. Eu vou deixar disponível no Drive, vou deixar o link na descrição do grupo, aí vocês podem estar baixando também o questionário, Vou deixar tanto a reguinha logarítmica quanto o questionário para vocês baixarem e poderem aplicar. O questionário vocês também podem modificar, do jeito que vocês acharem mais interessante. Então vamos aí construir a nossa reguinha. A gente vai usar aqui o programa Punch.net, o mesmo programa que a gente usou para construir a calculadora de frações. E aí, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode construir uma folha aí de uma largura de 1200 pixels. A gente só vai precisar usar 1000 pixels, E aí a gente vai começar a nossa construção. Então a gente vem aqui nessas ferramentas aqui, A gente vem em formas, vem em retângulo e a gente vai já desenhar o nosso primeiro retângulo aí. Esse retângulo ele tem que ter 1000 pixels de largura. Então o que a gente pode fazer? Você pode construir um retângulo qualquer, alinha esse retângulo com a borda aí da sua folha e aí você vem aqui nessa mãozinha e você vai arrastar ele aqui. Como você alinhou com a borda, então ele já está ali no comprimento inicial 0, E aí a gente vai olhar para essa coordenada aqui embaixo, que quando a gente caminha com o cursor, ele vai mostrando em qual pixel a gente está. Então, a gente vai arrastar até o pixel de número 1000. Para ficar mais preciso, você pode dar um zoom aqui nessa tela, e aí fica melhor de você arrastar até o pixel 1000, Pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos buscar agora, esse primeiro risco, ele já vai ser o log de 1. Vamos procurar, então, o log de 2, Se a gente olhar na calculadora e fazer o cálculo de log de 2, vai dar 0,301. Vezes 1000, que a gente tem 1000 pixels aqui, vai dar 301. Então, você vai olhando aqui no cursor aqui em cima, vai até o 301. Então, você vai arrastando até o 301. Até o 301. Pronto. E faz aí uma primeira marquinha no 301. Agora, a gente vai querer o log de 3. Log de 3 vai dar 477. Então, a gente vem agora no pixel 477
e faz uma outra marquinha. 477. Agora o log de 4 vai ser no pixel 602. O log de 5 vai ser no pixel 699. Então 699. O log de 6 vai ser no 778. O log de 7 vai ser no 845. O log de 8 vai ser no 903. 903. E o log de 9 vai ser no 954. Pronto, então temos aí a nossa reguinha em escala logarítmica. Agora, a gente vai colocando os valores, né? Então, a gente pode fazer o seguinte também. Vamos arrastar ela um pouquinho mais para o centro aqui, né? Agora que a gente já fez as divisões corretas. Vamos também... Vamos colocar um outro quadradinho aqui, né? Porque a gente está preocupado só com essas divisões para a gente marcar os nossos logaritmos. Mas a reguinha mesmo, para a gente manusear, a gente pode fazer ela um pouquinho maior. Né? Então aqui é o log de 1, essa primeira marcação. E essa última aqui é o log de 10, né? Nossa última marcação. Agora vamos colocando os números. Então aqui é o log de 1. Aqui é o log de 2. Aqui é o log de 3. Aqui é o log de 4. E aqui é o log de 10, o último. O log de 10, se você quiser deixar 1, e depois você lembrar os alunos que esse 1 é o 10, ou então você deixa o log de 10 mesmo. Então tá feita aí a nossa reguinha logarítmica, né, de 1 até 10. As subdivisões, aí a gente vai ter que ir fazendo também uma por uma, né? Então, por exemplo, qual que seria aí o log de 1,1? Log de 1,1 seria 41. Então você iria olhar o pixel que esse pixel 121, 120 mais 41 seria 161, né? Então você procuraria o pixel 161, 161. Pronto, então aqui está o log de 1,1. Depois você procuraria o log de 1,2. E assim é fazendo as subdivisões aqui, né? Então essa parte a gente não vai fazer, que é um pouquinho demorada. Mas se vocês quiserem construindo a régua, vocês vão fazendo esses cálculos e vão colocando as subdivisões aqui dentro dessa reguinha, né? A reguinha já pronta, ela vai ficar desse jeito, ó. Então aqui ela já está toda pronta com as subdivisões, né? Do 1 até o 2 a gente vai ter aí todas as subdivisões. Agora vamos ver como é que a gente pode fazer a reguinha em escala linear. Então vamos lá, a reguinha em escala linear. A gente vai construir novamente um retângulo de 1000 pixels de comprimento. Então tá aqui, 1000 pixels. Vamos alinhar ele certinho lá no 0 e ver se ele tá aqui no 1000. Pronto, tá no 1000 certinho, né? A linear é mais fácil, porque a gente precisa construir só o primeiro risquinho. A gente vai fazer 10 divisões nela aqui, né? Então, a primeira divisão, se ela tem 1000 pixels, a primeira divisão vai ser no pixel de número 100, né? Então, vamos aqui no pixel de número 100. E a gente faz aí a nossa primeira marquinha. Aí, após isso, ó, a gente pode simplesmente copiar e colar, né? Aí a gente vai arrastando, vai colocando certinho e alinhado, né? Copia e cola novamente. A gente repete esse processo até a gente completar a nossa calculadora. Para ficar mais rápido ainda, se a gente copiar aqui novamente, né? A gente copiar novamente aqui essa nossa reguinha, fica até mais rápido, né? A gente já pode fazer várias marquinhas de vez aí. Pronto, tá aí todas as 10, né? Aí a gente vai colocando os valores. O primeiro valor é o 0. O segundo valor é o 0,1. Pode diminuir a fonte também. 0,1. 0,2. Então tá aí as nossas duas reguinhas, né? A escala linear e a escala logarítmica. Aí a gente pode ir fazendo também do nosso estilo, né? Se a gente quiser colocar mais alguns detalhes, se a gente quiser colocar de outra cor, né? Aqui a gente pode
fazer do jeito que a gente quiser aí, né? Então tá aí as duas reguinhas, a linear e a logarítmica, feita aí no Paint.net. O resultado final vai ser isso daqui. Aí a gente pode fazer com mais capricho, né? Pode fazer a fonte da escala linear um pouquinho maior e pronto. Aí só seguir para impressão e distribuir aos alunos, né? O questionário, a atividade que a gente vai aplicar para os alunos, também vai estar lá no Drive. Vocês podem estar baixando. E tem os espaços aí, assim como na calculadora de frações, os espaços para os alunos deixarem os cálculos deles, registrar como que eles pensaram, como que eles raciocinaram. Então agora a gente vai mostrar como que a gente pode responder essa atividade usando as reguinhas para que o professor também, na hora, ele esteja preparado para qualquer dúvida que surgir aí dos alunos, né? Então vamos para os cálculos. Então, conforme explicado, pessoal, está aqui a nossa régua de cálculo logarítmica. Então ela é composta por 3 reguinhas, sendo 2 em escala logarítmica e uma em escala linear. Cada aluno vai receber 3 reguinhas dessa, né? Ou seja, o conjunto aqui com as 3 reguinhas equivale a um aluno vai receber, né? Então, por folha, a gente consegue colocar 3 reguinhas dessa, né? Então, é uma atividade até econômica de se fazer numa sala. Cada folha já consegue abranger ali 3 alunos, né? Então, é um custo baixo ali com impressão. Como é que a gente vai preparar aqui o material? A gente vai recortar, né, todas essas 3 reguinhas. A gente vai ficar dessa forma aqui com o nosso material. E manuseando, deslizando essas reguinhas que a gente vai conseguir realizar os cálculos, né? Então, vamos agora responder a nossa atividade. Essa atividade está disponibilizada no Drive. O link está na descrição do vídeo. Então, vocês podem estar baixando e acompanhando a atividade e a resolução aqui no vídeo. A seção 1.1, ela vai perguntar se o aluno se lembra das propriedades, se o aluno já ouviu falar também da régua de cálculo logarítmica. E a partir da seção 1.2 que a gente vai, de fato, realizar ali os cálculos, né? Então, na seção 1.2, a gente vai começar a calcular os logaritmos entre 1 e 10. Como é que a gente faz para calcular? Então, a gente vai precisar de uma reguinha em escala logarítmica e uma reguinha em escala linear. Então, a questão 5 vai perguntar qual é o log de 2. A gente apenas alinha as reguinhas, né? Alinha as reguinhas e a gente vai olhar justamente aqui para o 2 da escala logarítmica. Ela está alinhada com 0,3 da escala linear. Então, o log de 2 é aproximadamente 0,3. Então, lembrando que o resultado ele vai ser sempre uma aproximação, né? Alguns cálculos a gente consegue o valor exato, mas outros é apenas uma aproximação, até porque é o limite do próprio instrumento, né? Do próprio material. Na questão 6, para a gente calcular o log de 8, a gente olha no 8 da régua logarítmica e ele está alinhado com 0,9 da régua linear. Então, log de 8 é 0,9 e na questão 7, o log de 10 é 1. Então, para a gente calcular logaritmos entre 1 e 10, é só a gente alinhar as duas reguinhas e olhar o resultado na régua linear. A partir da seção 1.3, a gente vai usar a propriedade, né, de que a soma dos logaritmos é igual ao produto dos logaritmandos. Então, a questão 8 vai perguntar se o aluno se lembra dessa propriedade. E a questão 9, a gente vai calcular quanto que é 3 vezes 2, utilizando aí a nossa régua de cálculo, né? Então, qual que é a ideia aqui da multiplicação, né? O que a gente vai fazer? Quando a gente está somando os logaritmos, então log de 2, log de 3 mais o log de 2, o que a gente vai fazer nas nossas reguinhas, né? A gente vai alinhar o 1 da reguinha de baixo com o 3 da reguinha de cima. Então, quando a gente faz isso, quando a gente alinha as réguas, a gente vai estar somando o comprimento total, né? Então, a gente tem aqui o log de 3 e a gente tem aqui o log de 2. Então, quando a gente somar o log de 3 mais o log de 2, a gente vai ter esse comprimento total aqui, né? E esse comprimento total, ele é o log de 6. Então, o resultado da soma dos logaritmos vai ser um comprimento maior, que equivale ao logaritmo de 3 vezes 2. A soma dos logaritmos, ele se torna justamente o produto dos logaritmandos. Basta a gente alinhar o 1 da reguinha de baixo com o 3 da reguinha de cima.
E a gente vai olhar o 2 da reguinha de baixo alinhado com 6 da reguinha de cima. Então, quer dizer que 3 vezes 2 equivale a 6. Então, na questão 10, que a gente vai multiplicar 5 vezes 8, a gente colocaria o 1 da reguinha de baixo com 5 da reguinha de cima. E olharia aonde o 8 da reguinha de baixo está alinhado, né? Mas ele não tem nenhum resultado em cima. Quando isso acontece, o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar o 1 da reguinha de baixo, o 1 da direita. Que esse 1 da direita, na verdade, equivale ao 10, né? Então, quando a gente alinha o 1 da direita, o resultado ele sempre vai ser multiplicado por 10. Então, agora, essa escala logarítmica da régua de cima, ela agora está multiplicada por 10. Então, a gente tem 10, 20, 30, 40, até o 100, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer 5 vezes 8. Eu vou alinhar o 1 da direita com 5 e vou olhar para o 8 da reguinha de baixo. Ele está alinhado com 4, ou seja, o 40 da reguinha de cima, né? Então, 5 vezes 8 equivale a 40. Como a gente quer só o 5 vezes 8, a gente só olhou para o 8 e viu o resultado 40. Mas a multiplicação de 5 por 7 está aqui, é 35. A multiplicação de 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 4 é 20. Todas as multiplicações aparecem aqui também, né? Não só a que a gente está procurando. A partir da questão 11, a gente vai precisar converter os números para notação científica. A gente quer multiplicar 4,2 vezes 125. Então, o que a gente vai fazer? O 4,2 a gente tem que passar para a notação científica. O 42, né? A gente tem que passar para a notação científica, que equivale a 4,2 vezes 10. Porque o 42 a gente não tem na nossa reguinha. A nossa reguinha é só entre 1 e 10. Então, a gente tem que passar os números para a notação científica para eles ficarem entre 1 e 10 e a gente poder utilizar a nossa régua, né? E o 125 ele é 1,25 vezes 10 ao quadrado. Então, agora sim a gente vai conseguir multiplicar, né? A gente vai multiplicar 4,2 vezes 1,25. A gente vai utilizar a nossa reguinha para isso, né? Então, 4,2 está aqui. A gente vai alinhar com 1 da reguinha de baixo. Alinha o 4,2 com 1. E a gente vai olhar o 1,25 da reguinha de baixo, né? A reguinha de baixo está espaçada de meio em meio décimo, né? Ou seja, de 5 em 5 centésimos aqui, né? Então, 1,25 vai estar aqui. E aí, se a gente observar, ela vai estar entre o 5,2 e o 5,3, né? Está justamente na metade entre o 5,2 e o 5,3. Então, a gente pode usar o 5,25, né? Entre o 5,2 e o 5,3, a gente pode usar o 5,25. Então, o resultado de 4,2 vezes 1,25, a gente achou 5,25, a nossa reguinha. Mas a gente ainda tem que multiplicar as potências de 10, né, dos nossos números. Então, 10 vezes 10 ao quadrado vai dar 10 elevado a 3. Então, esse é o nosso resultado final. 5,25 vezes 10 elevado a 3. Que se a gente quiser tirar da notação científica, o resultado é 5.250, né? Então, 42 vezes 125 é 5.250, que é o valor exato, né? Nem sempre a gente vai conseguir achar o valor exato realizando os cálculos na régua logarítmica, mas nesse caso deu o valor exato. Na questão 12, a gente vai fazer divisões. Então, quanto é 6 dividido por 2? Então, como é que a gente faz divisões na nossa reguinha logarítmica? Então, na divisão, a gente vai usar a estratégia de que a subtração dos logaritmos é a divisão dos logaritmandos. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, na escala de cima, do 1 até o 6, eu tenho aqui o log de 6. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2, como eu quero dividir 6 por 2, né? Eu vou colocar o 2 da reguinha de baixo alinhado com o 6 da reguinha de cima. Então, veja bem, eu tenho aqui o log de 6 e eu quero subtrair o log de 2. Então, eu quero subtrair esse pedacinho aqui, eu quero tirar esse pedaço. Então, eu tenho aqui o log de 6, eu subtraio o log de 2. Pronto. Subtrair o log de 2, eu vou sobrar esse pedacinho aqui para mim, né? Log de 6 menos log de 2, sobrou o quê? Sobrou o log de 3. Então, 6 dividido por 2 é 3. Então, na prática, para a gente fazer as divisões, a gente alinha o dividendo, né, na parte de cima, o divisor vai ser a régua de baixo, e o nosso quociente, o nosso resultado, ele vai aparecer na régua de cima, alinhado com 1 da régua de baixo. Então, 6 dividido por 2 é 3. Na questão 13, 24 dividido por 8, a gente vai pegar na reguinha de cima o 2,4, né, passando para a notação científica. Vai alinhar o 2,4 com 8 da reguinha de baixo.
E aí a gente olharia para o 1 da esquerda, né? Só que o 1 da esquerda não tem nenhum resultado embaixo, então a gente vai olhar para o 10, que é o nosso 1 da direita. Quando a gente olha para o 10, o número, a reguinha de cima, ela fica multiplicada por 10, né? Então, esse nosso 2,4, ele volta a ser 24, porque a gente vai alinhar o 1 da direita. Então, na verdade, a gente já tem um resultado aqui de 24 na reguinha de cima, dividido por 8 na reguinha de baixo. Deixa eu alinhar melhor aqui. E a gente vai ver que está alinhado o 1. O 1 está alinhado com 3. Então, 24 dividido por 8 é igual a 3. Na questão 14, a gente vai dividir 720 por 0,6. Então, vamos usar o nosso rascunho aqui para a gente passar os números para a notação científica. Então, 720 em notação científica é 7,2, né? Vezes 10 ao quadrado. E a gente quer dividir por 0,6, que é 6 vezes 10 a menos 1. Então, na nossa reguinha, a gente vai conseguir dividir o 7,2 por 6. Vamos ver quanto é que dá esse resultado. 7,2 dividido por 6. Lembrando que a escala do 7 ela já está de 2 em 2 décimos, né? Então, esse primeiro risquinho ele já é o 7,2. A gente vai alinhar com o 6 da régua de baixo. Então, 7,2 dividido por 6, a gente vai olhar para o 1. E ele está alinhado com o 1,2. Então, 7,2 dividido por 6 é 1,2, né? Então, o resultado que a gente achou na nossa reguinha logarítmica. E as potências de 10, como é que fica? Então, eu tenho 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a menos 1. Então, na divisão, a gente subtrai os expoentes. 2 menos menos 1 vai ficar 2 mais 1, que é 3, né? Então, o resultado é 1,2 vezes 1.000, que é 1.200. Então, 7,2. Então, 720 dividido por 0,6 é 1.200. Resposta correta aí. Agora, na seção 1.4, a gente vai calcular logaritmos maiores do que 10. E aí a gente vai continuar usando a propriedade de que a soma dos logaritmos é o produto dos logaritmandos. Porque na nossa reguinha, a gente só consegue calcular os logaritmos de 1 a 10, né? A gente alinha com a régua linear, como a gente fez nas questões anteriores. O log de 2 é 0,3, o log de 8 é 0,9, o log de 10 é 1. Mas e para números maiores que 10, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar a propriedade, a mesma propriedade que a gente já usou, né? E a gente vai transformar o log de 20, na questão 15, né? A gente vai transformar o log de 20 em log de 2 vezes 10. E aí a gente vai usar a propriedade contrária, né? A gente estava usando que a soma dos logaritmos era o produto do logaritmando, agora o produto do logaritmando vai ser a soma. Vai ser a soma dos logaritmos. Eu coloquei o 10 aqui, a ordem aqui não vai importar, né? Então, na verdade, a gente vai calcular o log de 2 mais o log de 10. O log de 2, na nossa réguinha logarítmica, a gente vai alinhar, né? A régua em escala logarítmica com a régua linear. Então, o log de 2 é 0,3. A gente coloca o resultado aqui, 0,3. E o log de 10 é 1. Quando o logaritmando for 10, né, a gente vai pegar só o expoente. Então, alguns números que a gente for converter, vai ficar 10 ao quadrado, 10 ao cubo. A gente pega só o expoente, então log de 10 é 1. Então, o resultado de log de 20 é 1,3. Então, resposta final, 1,3 o log de 20. Na questão 16, como é que a gente poderia resolver o log de 660? A gente vai novamente usar a propriedade, já converter o log de 660 para a notação científica, vai ficar log de 6,6 vezes 10 ao quadrado, que é o log de 6,6, mais, né, o produto vira a soma dos logaritmos, mais o log de 10 ao quadrado. O log de 6,6 a gente consegue encontrar na nossa reguinha de cálculo logarítmica. Então, a gente alinha a régua logarítmica com a linear. A gente vai procurar o 6,6, lembrando que o 6 está dividido de 2 em 2 décimos, então 6,6 é esse risquinho aqui, e ele vai estar alinhado, 6,6 vai estar alinhado com o 0,82, né? Uma aproximação bem próxima aí, né?
0,82. E o log de 10 elevado a 2 é o 2, né? A gente pega só o expoente. Então, na verdade, o log de 660 equivale a 2,82. Uma aproximação bem interessante aí. E o log de 7.600, a gente vai pegar o log de 7,6 mais o log de 1.000, né? Mais o log de 10 ao cubo. Já transformando o 7.600 para notação científica. Olhando na nossa reguinha de cálculo, o 7,6 vai ser esse risquinho, né? Já está de 2 em 2 décimos. 7,2, 7,4, 7,6. E aí ele vai estar alinhado com 0,88. Bem próximo aí do 0,88. O log de 10 ao cubo é 3, então 0,88 mais 3 é igual a 3,88. Então, o log de 7.600 é 3,88. Na seção ponto 5, a gente vai usar a propriedade da mudança de base, para a gente calcular logaritmos de base diferente de 10. Então, o que a gente pode fazer para calcular na questão 19? O log de 8 na base 2. O log de 8 na base 2, usando a propriedade da mudança de base, vai ser o log de 8 dividido pelo log de 2. Log de 8 na base 2 é o log de 8 na base 10, dividido pelo log de 2 na base 10. Os logaritmos de base 10 a gente consegue calcular na nossa reguinha logarítmica, né? Então, a gente vai alinhar a régua logarítmica com a régua linear. Então, o log de 8 é 0,9. Então, vamos anotar aqui. O log de 2 é 0,3. Então, 0,9 dividido por 0,3 é justamente 3, né? E o log de 8 na base 2 é realmente 3, né? Porque 2 elevado a 3 é 8. Então, a gente consegue chegar no resultado correto. O log de 81 na base 3. Aí, como 81 ele é um número maior do que 10, a gente vai ter que usar as propriedades que a gente já usou anteriormente, né? Então, como é que vai ficar? Log de 81 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10. Para a gente calcular logaritmo de números maiores do que 10, a gente usa a notação científica. Então, a gente tem aqui o log de 8,1 mais o log de 10, né? E embaixo a gente tem o log de 3. Então, log de 8,1, a gente vai colocar as nossas reguinhas alinhadas. Olhar o 8,1 embaixo. Como o 8 está de 2 em 2 décimos, a gente tem que olhar na metade da distância entre o primeiro e o segundo risquinho, né? Então, na verdade, vai ser 0,91. Então, log de 8,1 é 0,91. E o log de 10 é 1. O log de 3, a gente já olha aqui também, 0,48. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter 1,91 dividido por 0,48. A gente também consegue fazer divisões na nossa reguinha logarítmica, né? Transformando para notação científica, é como se a gente tivesse 1,91 dividido por 4,8. Vezes 10 a menos 1. Então, vamos ver, ó. Então, vamos fazer a divisão, né, de 1,91. Então, 1,91. A gente vai alinhar com 4,8. A gente vai olhar para o nosso 1 e o 1 está alinhado justamente com 4. Então, esse resultado final equivale a 4. E faz todo sentido, porque o log de 81 na base 3 é justamente o 4. 3 elevado a 4 é 81. Então, a gente consegue calcular logaritmos de bases diferentes de 10 também na nossa reguinha de cálculo logarítmica. Vamos passar então para a seção 1.6 para a gente calcular agora potências e raízes. Então, na questão 23, vai pedir para a gente calcular a raiz de 10. Para a gente calcular raízes, a gente precisa usar a propriedade que transforma a raiz em expoente, né? Então, a raiz de 10, a gente pode converter essa raiz para 10 elevado a meio, né? Propriedade de que o expoente fica no numerador e o índice da raiz, raiz quadrada de 10, o índice 2 da raiz vem para o denominador. Então, a gente tem aqui, na verdade, 10 elevado a 0,5. Para a gente calcular
potências de base 10 e de expoentes entre 0 e 1, a gente consegue fazer isso na nossa reguinha de cálculo logarítmica. O que a gente vai fazer? Quando a gente estava calculando os logaritmos de base 10, a gente alinhava o logaritmo, né, a escala logarítmica com a escala linear. E aí, por exemplo, a gente estava procurando o log de 2. A gente olhava para o 2 da régua logarítmica e o resultado estava o 0,3 na escala linear. Como agora a gente não está calculando logaritmos, a gente está calculando expoentes, a gente vai fazer o contrário, né? A operação inversa do logaritmo é a exponenciação, né? Então, a gente vai fazer o contrário. A gente vai olhar o 0,5 na escala linear, então está aqui, e o resultado vai estar na escala logarítmica. Então, o resultado bem próximo aqui do 0,5 na escala logarítmica está o 3,2, né? Vamos arredondar para 3,2. Então, a raiz de 10 na escala, usando as nossas reguinhas, a gente chegou no valor de 3,2, né? 3,2. Na questão 24, a gente quer 10 elevado a 0,65. Então, a gente vai olhar o 0,65, a nossa reguinha linear, ele está alinhado com o 4,5 na escala logarítmica. Então, 10 elevado a 0,65 é 4,5. Resultado aí da questão 24. Agora, na questão 25, a gente vai precisar usar a propriedade da soma dos expoentes, né? Produto de mesma base equivale à soma dos expoentes, porque a gente só pode ter números entre 0 e 1. Então, o que a gente vai fazer? 10 elevado a 3,3, a gente vai separar o 3,3, a parte inteira e a parte decimal. Então, a gente vai ter 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 0,3. 10 elevado a 3 é 1000. E 10 elevado a 0,3 a gente consegue fazer na nossa reguinha logarítmica, que é justamente 2, né? 0,3 está aqui alinhado com 2. E aí, 1000 vezes 2 vai dar 2000. Um valor bem aproximado aí para 10 elevado a 3,3 é 2000. Então, para a questão 26, a gente tem a raiz de índice 5 de 80. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai converter esse índice da raiz para o expoente 1/5. Só que a gente ainda tem a base 80, né? Como é que a gente vai calcular na nossa reguinha logarítmica em que a base só pode ser 10? A gente vai usar a propriedade dos logaritmos de que 10 elevado ao log de A na base 10 é igual ao próprio A. Ou seja, se eu tenho a base 10 elevado a um logaritmo de base 10, a gente pode cortar as bases 10 com 10 e sobra somente esse logaritmando aqui do expoente. Então, utilizando essa propriedade aqui, o que vai acontecer? O 80 elevado a 1/5, ele é a mesma coisa que 10 elevado a log de 80 elevado a 1/5 na base 10, né? Que aí a gente só cortaria o 10 com 10, voltaria para 80 elevado a 1/5. Resolvendo, então, agora essa parte de cima, a gente vai usar a propriedade de que o expoente ele desce multiplicando o logaritmo. Então, a gente tem 10 elevado a 1/5 vezes log de 80. Log de 80, a gente lembra como é que calcula? É o log de 8 mais o log de 10. Convertendo para a notação científica, né? O log de 8 a gente consegue resolver na nossa reguinha, né? A gente coloca a escala linear alinhada com a escala logarítmica. E o 8 ele vai estar alinhado com 0,9, não é isso? Então, a gente tem que o log de 8 é 0,9. Esse 1/5 ele vai multiplicar o resultado de log de 8, que é 0,9, mais o log de 10, que é 1. Então, a gente tem, na verdade, 0,9 mais 1 vai dar 1,9 sobre 5, né? Dividido por 5. Vamos dividir na nossa régua logarítmica 1,9 por 5. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai alinhar 1,9 da régua de cima com 5 da régua de baixo e vai olhar para o 1. E o 1 está aqui entre o 3,8 e o 3,9. A gente pode falar que é 3,85. Então, é 3,85, porém, como a gente alinhou o 1 da direita, quer dizer que a nossa reguinha de cima ela vai ser dividida por 10, né? Então, na divisão, ele vai ser dividido por 10. Então, 3,85 é, na verdade, 0,385. Então, 1,9 dividido por 5 é 0,385.
E por último, 10 elevado a 0,385, a gente consegue fazer a nossa reguinha logarítmica também. A gente vai olhar na escala linear onde é que está o 3,85. Então está aqui entre o 8 e o 9. E ele está alinhado justamente com esse número aqui, que é o 2,4. 2,4. Então o resultado final, 10 elevado a 0,385 é 2,4. E aí esse valor, se a gente for conferir na calculadora, o resultado é 2,402. Então um valor muito próximo, bem aproximado aí, 2,4, né? Um valor muito interessante aí para a gente fazer só usando essa reguinha em escala logarítmica. Na questão 27, a gente vai calcular 9 elevado a 5,8. A gente vai fazer todo esse passo a passo, né? A gente vai ter 10 elevado a 9, a log de 9 elevado a 5,8. A gente vai multiplicar esse 5,8 vezes o log de 9. O log de 9 a gente consegue ver na reguinha logarítmica a linha, né? A régua linear com a logarítmica. Então 9 vai estar alinhado com 0,95, 0,955, né? Vou aproximar aí para 9,55. Agora a gente vai multiplicar 5,8 vezes 0,955. Vamos ver quanto é que dá. Agora a gente usa a multiplicação, né? As duas reguinhas logarítmicas. 5,8. Coloca o 1 alinhado com 5,8. E a gente vai olhar o 9,555. 0,955. Então vai dar o que? 9, 2, 4, 6. Bem próximo aqui do 5,5, né? 5,5. Ó, então, o que a gente fez? Ó? O 9 elevado a 5,8, a gente foi usando as propriedades e chegou em 10 elevado a 5,5. Na nossa reguinha, a gente vai fazer 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 0,5. Então, como é que a gente vai achar o 10 elevado a 0,5? A gente vai alinhar as duas reguinhas, a linear com a logarítmica. Vai olhar o 0,5 da linear, é 3,2 da escala logarítmica, né? Então, na verdade, ó, vai ser 3,2 vezes 10 elevado a 5 o resultado. Isso equivale a 320 mil. Então, 9 elevado a 5,8 é aproximadamente aí 320 mil. Se a gente for conferir na calculadora, o resultado correto seria 342.457. Então, talvez a gente fez algumas aproximações aqui pouco exageradas, né? Mas o resultado ele está próximo, né? Está um resultado interessante aí. E a última questão, por fim, vai ser raiz de índice 4 de 20 elevado a 3,2. Então, tirando da raiz, a gente vai ter 20 elevado a 3,2 dividido por 4. Já fazendo essa divisão na nossa reguinha, né? A gente consegue dividir 3,2 por 4. Então, pega o 3,2, alinha com o 4 da reguinha de baixo. E aí a gente vai olhar para o 1 da esquerda. Como não tem, a gente vai olhar o 1 para a direita. Então, vai dar 8, mas como é divisão, vai ficar dividido por 10, né? Então, 8 dividido por 10 é 0,8. A gente tem 20 elevado a 0,8. A gente tem que passar esse 20 para a base 10. Então, a gente vai usar a propriedade que 10 elevado a log de 20 elevado a 0,8 na base 10. Então, a gente vai ter 10 elevado a 0,8 vezes log de 20. Log de 20 é log de 2 mais log de 10, convertendo já para a notação científica. O log de 2 a gente consegue olhar na nossa reguinha logarítmica. Então, log de 2 é 0,3. Então, a gente tem 10 elevado a 0,8 vezes log de 2, que é 0,3, mais log de 10, que é 1. Então, a gente tem 10 elevado a 0,8 vezes 1,3. Como é que a gente vai multiplicar 0,8 vezes 1,3 na nossa reguinha logarítmica? Então, 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1, vezes 1,3. Então, 8 vezes 1,3 a gente consegue calcular na reguinha logarítmica. A gente vai pegar 1,3
1,1, 1,2, 1,3 vezes 8. A gente vai olhar o 8. Aí o 8 passou, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar o 1 da direita. O 1 da direita alinhado com 1,1, 1,2, 1,3. Então o 8 vai dar aqui no 1,1, né? Está bem próximo aqui do 1,1. Vamos colocar 1,08. Fica mais interessante, né? Então vai ficar 1,08. Como é 1 da direita, a gente deveria multiplicar por 10. Mas depois a gente deveria dividir por 10. Então, multiplica por 10, divide por 10, um anula o outro, e o resultado é justamente 1,08. Então, agora a gente quer 10 elevado a 1,08, que é 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a 0,08. A gente vai olhar agora quanto que é na nossa reguinha linear. A gente vai procurar o 0,08, né? Ó, então, estaria bem próximo aqui do 1,01, né? Seria o máximo que a gente poderia colocar aqui. Então, seria 10 vezes 1,01, que é o próprio 10,1. Então, a gente chegou aí no resultado 10,1. Se a gente for conferir na calculadora, o resultado correto seria 10,985, né? Então, uma aproximação bem interessante aí, né? Que a gente conseguiu com a nossa reguinha logarítmica. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, a régua de cálculo logarítmica. Fique atento aí para mais vídeos do canal, para que você possa estar vendo o uso de materiais concretos nas aulas de matemática. Se você não viu o vídeo ainda sobre a calculadora de frações, aconselho que dê uma olhadinha lá, que é muito interessante, um material concreto que você pode estar utilizando nas aulas do ensino fundamental, né? Para os alunos que estão aí aprendendo os conceitos das frações, as operações com frações também, esse nosso material consegue fazer. Então é isso, um forte abraço, continue acompanhando os nossos vídeos e até a próxima.